Eu não sou do tipo que gosta de inventar história para impressionar ninguém. Sou um cara simples. Trabalho com manutenção elétrica e viajo muito pela região metropolitana de Curitiba. Sempre fui cético, mas o que aconteceu comigo naquela madrugada mudou minha visão das coisas para sempre. Era final de setembro. Eu tinha feito um serviço em São José dos Pinhais, que acabou bem mais tarde do que o previsto. Como o cliente pagou uma diária extra, resolvi voltar para casa no mesmo dia, mesmo já sendo mais de 1 da manhã. O trajeto até minha casa, no bairro Campo Comprido, sempre foi tranquilo. Eu pegava um trecho da BR-277 e depois seguia por uma estrada vicinal pouco movimentada que corta um pedaço de mata densa. Sempre fiz esse caminho sem medo. Até aquela noite. A chuva tinha parado fazia pouco tempo e a neblina estava começando a descer pela estrada. O ar estava pesado, úmido e tudo parecia mais silencioso que o normal. Sem grilos, sem coruja, sem nada. Lembro que deixei o som desligado porque o para-brisa estava meio falhando, então queria focar na estrada. E foi nesse silêncio que eu ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, chamando o meu nome. Meu corpo travou na hora. Olhei pelo retrovisor, nada. Olhei para o banco de trás, vazio. E mesmo assim, aquela voz parecia vir de dentro do carro, como se alguém estivesse encostado na parte de trás do meu banco e soprasse o meu nome no meu ouvido. Achei que fosse minha mente pregando peça. Já estava cansado, passando do limite, talvez fosse isso. Continuei dirigindo. Mais devagar, o farol cortando a neblina feito faca. A estrada parecia não acabar nunca. Foi quando cheguei naquela curva. Uma curva que eu já conhecia, mas que naquela noite parecia diferente. Como se fosse mais longa, mais fechada, mais escura. Senti um arrepio subindo da base da coluna até a nuca. E então vi. Tinha alguém parado do lado direito da estrada. Uma figura escura, de costas, quase imóvel, com uma espécie de véu, um manto que se agitava levemente com o vento. Reduzi a velocidade, parte por reflexo, parte por medo. O farol iluminou a figura, mas não revelou o rosto. Era como se a luz passasse por ela, e mesmo assim, dava para sentir que ela sabia que eu estava ali. E aí, ela virou o rosto. Só um pouco, o suficiente para eu ver um pedaço da lateral da face. Era uma pele cinza, enrugada. Os olhos escuros, fundos, como 2 manchas de óleo queimado. A figura não fez menção de sair da estrada. Só ficou ali, me encarando. Eu desviei o carro pelo acostamento e acelerei. O coração batia no pescoço, as mãos tremiam no volante. E mesmo depois de dobrar a curva e deixar aquilo para trás, eu senti como se ela ainda estivesse ali, dentro do carro, em silêncio. Quando cheguei em casa, minha esposa disse que eu estava pálido, suando frio. Parecia que tinha visto um fantasma. Eu não conseguia explicar direito. Só fui para o banheiro, lavei o rosto e fiquei olhando para o espelho, tentando entender o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, pesquisei aquela estrada e descobri algo que me deu calafrios. Aquela curva tem histórico. Anos atrás, uma mulher morreu ali atropelada de madrugada. Segundo relatos de quem passava por ali, ela apareceu várias vezes depois do acidente, sempre parada no mesmo canto, com um véu. O mesmo véu descrito por outros motoristas que sobreviveram a acidentes ali. Alguns dizem que é o espírito dela tentando impedir novas mortes. Outros que ela coleciona almas e que só aparece para quem está perto de morrer. Naquela noite, chefe, algo me protegeu, mas alguma coisa também entrou no meu carro e eu nunca mais dirigi por aquela estrada de madrugada.
Tem lugares que parecem carregar a dor de quem já passou por eles. Como se as paredes absorvessem os gritos, os suspiros, o último fio de esperança das pessoas. O hospital onde isso aconteceu era assim. Eu trabalhava como técnico de enfermagem noturno. Não era meu plano de vida, mas a vida raramente segue os planos da gente, né? O hospital, embora ainda em funcionamento, era velho, muito velho. Um bloco inteiro dele já tinha sido interditado, a chamada ala fechada, por falhas estruturais e infiltrações e, segundo diziam, porque era ali que funcionava o antigo setor de isolamento, na época da tuberculose. O acesso à ala fechada era trancado, cadeado mesmo. A porta dava para o que chamávamos de Corredor B, um dos lugares mais temidos por quem trabalhava ali à noite. Era um espaço esquecido, gelado, silencioso demais e cheio de histórias. Eu nunca tinha levado essas histórias a sério, até aquela noite. Naquela noite, a equipe estava reduzida. 2 enfermeiros faltaram. A supervisora pediu que eu fizesse o último giro de ronda, verificar se todos os quartos estavam em ordem, olhar se não havia pacientes fora da cama, essas coisas de rotina. Comecei pelo térreo, tudo tranquilo. Subi para o 2º andar, ala norte. Foi quando, ao passar perto do corredor B, eu vi que a luz do final do corredor estava acesa. Aquilo me arrepiou. Aquela luz não deveria estar ligada. A ala fechada estava sem energia desde a interdição. A chave do cadeado ficava com a segurança. Ninguém da enfermagem tinha acesso, pelo menos não oficialmente. Parei. Olhei aquela luz acesa. Estava fraca, tremeluzente, como uma lâmpada prestes a queimar. Só que ninguém podia ter acendido aquilo. Foi nesse momento que ouvi um sussurro, não alto, não próximo, mas claro o suficiente para eu entender. Volta aqui. Meu corpo inteiro congelou. A voz parecia vir lá do fundo, da ala interditada. Pensei que podia ser a televisão de algum paciente, talvez ecoando no corredor, só que era uma voz sóbria, sem emoção, sem vida, e não vinha da enfermaria, vinha da escuridão da ala fechada. Então eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que a exaustão podia estar me pregando uma peça. Mas quando me virei para sair dali, a lâmpada lá no fundo, a mesma que não deveria estar acesa, se apagou sozinha. E então, silêncio total. Aquele silêncio estranho que só o hospital velho tem. Um silêncio abafado, como se o próprio ar tivesse preso. Olhei uma última vez para a porta da ala fechada. O cadeado continuava lá, só que aberto, dependurado, balançando levemente como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Não me orgulho disso, mas fui até lá. Empurrei devagar a porta pesada, que se abriu com um estalo seco. A escuridão do corredor B me engoliu. O ar ali dentro era diferente, mais frio, mais denso. Um cheiro metálico, envelhecido, como ferrugem misturada com mofo. E éter antigo. Meus passos ecoavam com estranhos atrasos. Cada vez que meu pé batia no chão, o som parecia voltar com um leve eco, como se houvesse mais passos além dos meus. E então ouvi de novo. Você chamou por mim. Não era grito, não era lamenta. Era quase um sussurro cansado, vindo de algum ponto adiante. A voz era de uma mulher, idosa, fraca, mas firme. Ali eu congelei.
O medo me agarrou com tanta força que minha respiração ficou presa na garganta. Porque aquilo não fazia sentido. Não era possível ter alguém ali. Avancei mais 2 passos, devagar, tentando entender de onde aquela voz vinha. O corredor parecia ter ganhado mais metros. A luz de emergência era fraca, quase nenhuma. Eu vi apenas as silhuetas das portas dos antigos quartos, todas entreabertas. Até que notei. A porta do antigo quarto 217 estava completamente aberta. E lá dentro, alguém me observava. Não consegui ver direito a princípio. Era uma sombra, uma figura curvada sentada na ponta da cama, com as mãos no colo e a cabeça baixa. O ar ao redor dela parecia distorcido, como se o próprio tempo ali dentro estivesse mais lento. Dei meio passo para o lado para tentar ter uma visão melhor, e foi aí que ela levantou a cabeça. Os olhos dela eram negros, totalmente negros. Não havia esclera, nem brilho. Eram buracos fundos, profundos, como se levassem a outro lugar. O rosto enrugado, a pele tão fina que parecia papel molhado. Mas o que mais me travou foi a ausência de expressão. Ela me olhava como quem já sabia de tudo, como se me esperasse há anos. E então ela falou, baixo, mas com clareza. Você me chamou tantas vezes. Meu coração quase parou, porque naquele instante a memória me bateu com força. Era verdade. Toda vez que algo dava errado na minha vida, eu resmungava, ah, que desgraça, desde adolescente. E eu me lembrei da minha avó. Antes de morrer, ela dizia, para de chamar essa palavra para a tua vida, menino. Um dia a desgraça vem. E ali estava ela, a desgraça, em carne, osso e escuridão. Me chamo Rian, tenho 32 anos. E o que vou contar aconteceu numa madrugada fria, voltando do trabalho. Moro no interior do Paraná e pego estrada todo dia para chegar em casa. Nunca tive medo de dirigir à noite, mas naquela curva, algo me fez pensar diferente. Era por volta de 3 da manhã. A neblina estava espessa, o tipo de neblina que engole o farol e deixa tudo parecendo um sonho ruim. Eu estava voltando pela PR-092, num trecho de serra entre Venceslau Braz e Siqueira Campos. Quem é da região sabe, tem uma curva ali que parece normal, mas sempre teve fama de pesada. Dizem que já teve acidente atrás de acidente, mas nunca dei bola. Até aquela madrugada. Eu vinha tranquilo, ouvindo rádio, quando de repente vi algo estranho mais à frente. Um vulto parado bem no meio da curva. Reduzi achando que fosse um ciclista ou alguém pedindo ajuda. Mas quando os faróis iluminaram melhor, o que eu vi me gelou o sangue. Era um homem, completamente contorcido. O corpo dele parecia errado, como se tivesse sido dobrado em lugares que não dobram. O pescoço estava torto, a cabeça pendurada para trás, um braço se arrastava pelo chão e o outro ficava tremendo como se quisesse levantar, mas ele não parecia estar com dor. Não, ele parecia sorrir. Naquela hora, eu pisei no freio, mas o carro já vinha devagar. E foi aí que ele se mexeu. Com um estalo seco, como de ossos quebrando, ele virou o rosto direto para mim. Não era um rosto de alguém vivo. Os olhos estavam completamente pretos, sem pupila, como 2 poças de óleo.
E mesmo com o pescoço torto daquele jeito, ele começou a caminhar na minha direção, desajeitado, arrastando o pé, como se tivesse acabado de sair de um acidente, mas rápido, rápido demais. Eu juro por tudo. Eu meti ré, fiz o carro quase morrer tentando sair dali. A estrada era estreita, mas eu dei um cavalo de pau de qualquer jeito e fui embora daquele trecho como se o diabo estivesse me seguindo. No retrovisor, vi ele parado, no mesmo lugar da curva. Só que agora, com os 2 braços erguidos, como se estivesse acenando. No dia seguinte, voltei de manhã. Queria ver se tinha algum sinal de acidente, corpo, qualquer coisa, mas nada. Nenhum arranhão no asfalto, nenhuma marca, nada. Conversei com um conhecido que trabalha com resgate. Quando mencionei o ponto da curva, ele ficou pálido. Me contou que há uns 10 anos um homem morreu ali num acidente horroroso. Carro destruído, corpo completamente quebrado. Dizem que quando o socorro chegou, ele ainda estava vivo, mas rindo. Aquela curva hoje é diferente para mim. Toda vez que passo por lá, desligo o som, abaixo o farol e faço o sinal da cruz. Porque tem coisa que a gente pode tentar esquecer, mas a estrada sempre lembra. E eu nunca mais vou esquecer do homem quebrado. Quem me contou essa história foi meu irmão mais velho, Juliano. Ele nunca gostou de falar sobre isso e só contou para mim porque, numa noite qualquer, eu acabei tocando no assunto sem querer. A gente estava vendo umas histórias de terror no YouTube e ele ficou quieto por um tempo. Depois, desligou a TV e disse: "Tá, se você quer tanto ouvir uma história de verdade, escuta essa." Ele contou o que aconteceu quando ele tinha uns 10 anos. A gente morava em um conjunto habitacional na zona leste de São Paulo. Um lugar apertado, com prédios iguais, tudo muito simples. E lá no meio do conjunto tinha um parquinho meio velho, daqueles com escorregador de metal, balanço rangendo e areia suja. Era o único lugar para as crianças brincarem. Na época, era comum descer para o parquinho no fim da tarde, e o meu irmão vivia lá com os amigos. Mas teve uma semana específica que ele disse que nunca esqueceu. Tinha um homem que aparecia lá sempre no mesmo horário, entre 5 e 6 da tarde. Ele não era um morador, nunca foi visto entrando em nenhum prédio. Ele apenas surgia. O Juliano dizia que o homem era alto, magro demais, usava um paletó marrom velho e tinha um rosto comprido, com olhos muito fundos, tão escuros que pareciam vazios. Ele ficava em pé ao lado do escorregador, olhando as crianças. Não sorria, não falava, só observava. A primeira vez que viram ele, pensaram que era um morador novo. Mas depois de alguns dias, as crianças começaram a sentir medo. Uma delas, um menino chamado Davi, disse que o homem o chamou pelo nome, sem nunca ter falado com ele antes. "Davi, não brinca hoje. Vem aqui conversar comigo." Depois disso, Davi parou de descer para o parquinho. E os outros começaram a evitar também. Menos o meu irmão, claro. Ele era teimoso, achava que estavam exagerando. Até o dia em que ele mesmo ouviu seu nome. Ele contou que estava sozinho no balanço, quase escurecendo, quando ouviu: "Ei, Juliano, vem aqui, quero te mostrar uma coisa." A voz veio de trás, baixa, meio rouca. Ele disse que congelou. Quando olhou, o homem estava ali, parado a menos de 2 metros, olhando direto para ele com aqueles olhos fundos. Mas o que deixou Juliano em pânico foi que os olhos do homem estavam molhados, como se ele estivesse chorando, mas sem emoção alguma no rosto. Meu irmão então correu, tropeçando na areia, subiu para o nosso bloco e não falou nada para ninguém naquela noite. Só contou para nossa mãe no dia seguinte. Ela ficou brava com ele, achou que era mentira.
Mas depois ela soube que outras mães também estavam proibindo os filhos de irem ao parquinho naquele horário. Algumas disseram ter visto um homem estranho. Outras só disseram que algo estava errado. Na semana seguinte, Davi, o menino que tinha sido chamado antes, sofreu um acidente. Caiu da janela do 3º andar. Disseram que ele tinha subido no parapeito para brincar. Mas o Juliano jura que ele viu o Davi na noite anterior, lá no parquinho, conversando com alguém, mesmo sem ninguém mais lá. Depois disso, o parquinho ficou vazio, por semanas, e o homem desapareceu. Meu irmão nunca mais voltou lá sozinho. Anos depois, quando nós voltamos para visitar um antigo bairro, passamos em frente ao parquinho. Estava cercado por um alambrado enferrujado, abandonado. Mas quando ele olhou para o escorregador, jura que viu alguém de paletó marrom em pé, olhando para ele. "O que você fez, Juliano?" Foi o que ele ouviu, mas só na cabeça. Eu lembro que ele mudou na hora, ficou pálido, com uma cara de pânico. De qualquer modo, ele, ainda que gaguejando, disse que não era nada, mas jurou a si mesmo nunca mais pisar naquele lugar. Me chamo Leandro. Tenho 28 anos hoje, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 13. Era 2009, eu estudava numa escola pública no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Um prédio velho, meio esquisito, daqueles com azulejo branco descascando e pátio de concreto rachado. O tipo de escola que parece abandonada mesmo quando está cheia de gente. Naquela época, meu turno era à tarde, mas às vezes eu chegava mais cedo, para fugir de casa. Meu padrasto gritava muito. Eu me trancava na biblioteca ou sentava nos fundos da quadra, em silêncio. Foi num desses dias que reparei pela primeira vez num corredor que eu nunca tinha notado. Ele começava ao lado da sala de artes, meio escondido por um armário antigo de madeira. O armário estava sempre meio aberto, como se alguém tentasse cobrir a passagem, mas desistisse no meio. Naquele dia, a curiosidade me venceu. Eu fui. Passei pelo armário, empurrei uma porta dupla de vidro embaçado e entrei num corredor muito frio, apesar de estar fazendo calor lá fora. O chão era de tacos escuros e as paredes tinham fotos antigas de turmas que eu nunca tinha visto nos murais da escola. Anos 80, 70, talvez até mais antigas. A maioria das fotos estava torta, mas uma me chamou a atenção. Era uma turma de talvez 10 crianças, todas sentadas em carteiras de madeira, sérias. Só uma sorria. Uma menina com o cabelo preso em Maria Chiquinha, vestido azul claro e os olhos bem arregalados, como se estivesse com medo. Não com medo, com expectativa. Como se estivesse esperando que eu notasse ela. O ar ficou mais gelado de repente. Senti como se estivesse respirando dentro de uma geladeira. "Oi!" ouvi uma voz. Não era um sussurro. Não era grito. Era uma voz baixa, clara, infantil. Mas não vinha de nenhuma direção exata. Não tinha eco. Só existia no ar. Como se estivesse dentro da minha cabeça. Saí correndo. Não olhei para trás. Nem me lembro de como voltei para o pátio. Naquela tarde não consegui prestar atenção em nenhuma aula. Só pensava no que tinha visto. Na menina da foto. E na voz. Será que alguém estava brincando comigo? Ouvi mesmo aquilo? Será que tinha alguém lá atrás? Mas o corredor não parecia abandonado. Parecia esquecido, como se a escola tivesse fingido que ele nunca existiu. Naquela noite, tive um sonho estranho. Eu estava na escola, mas ela estava vazia, escura. Eu andava por aquele mesmo corredor. A foto estava no chão, estilhaçada, e a menina estava em pé,
ao lado dela, sorrindo. Nos dias que se seguiram, algo mudou na escola. Não era nada que todo mundo pudesse ver, mas eu sentia um peso no ar, um silêncio estranho, como se o próprio prédio segurasse a respiração. Fiquei reparando que ninguém, nenhum professor, nenhum aluno, passava pelo corredor da ala velha. Era como se evitassem aquele lugar. Quando eu passava perto, algumas vozes pareciam sussurrar meu nome, mas não havia ninguém por perto. A Clara, uma amiga minha, percebeu que eu estava estranho e quis saber o que havia acontecido. No começo, eu tentei negar, mas quando contei sobre o corredor e a menina da foto, ela ficou preocupada e, ao mesmo tempo, curiosa. Decidimos investigar juntos. Uma tarde, depois da aula, entramos pela porta do corredor escondido. O ar gelado nos envolveu de novo e a sensação de ser observados ficou mais forte. O corredor parecia se esticar além do que deveria. As sombras dançavam nas paredes. No final do corredor, havia uma porta velha de madeira com o vidro embaçado. Batemos, mas ninguém respondeu. Empurramos a porta devagar. Ela rangeu alto. Lá dentro era um antigo depósito. Caixas velhas, móveis quebrados e paredes com marcas de umidade. No canto, um banco de madeira com a inscrição Laura, gravada, quase apagada. Quando nos aproximamos, ouvimos uma risada baixa, infantil, seguida de passos correndo pelo corredor. Corremos atrás, mas não havia ninguém. Comecei a sentir uma pressão no peito, como se algo tentasse me impedir de continuar. Voltamos para a sala, mas a sensação de que estávamos sendo seguidos não nos largava. Naquela noite, tive pesadelos. Vi a menina da foto me chamando, estendendo a mão, mas quando tentei alcançá-la, ela sumiu em meio às sombras. E então, no dia seguinte, soubemos que uma antiga aluna da escola, chamada Laura, havia morrido há anos em um acidente dentro daquele prédio. Ninguém falava sobre isso abertamente. Era como um segredo enterrado. Depois de descobrir sobre Laura, tudo fez mais sentido. E, ao mesmo tempo, menos. A escola continuava normal para os outros, mas para mim e para a Clara, o peso aumentava. Naquela semana, as vozes ficaram mais claras. Eu ouvia meu nome sendo chamado quando estava sozinho no corredor. Às vezes, no meio da aula, sentia um arrepio, como se alguém respirasse bem perto do meu ouvido. Mas quando eu virava, não havia ninguém. Na sexta-feira, decidimos voltar à ala velha juntos, tentar encontrar alguma coisa que explicasse tudo. O corredor parecia mais escuro do que nunca, e o ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e terra molhada. Quando chegamos perto da porta do depósito, ouvimos um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas parecia repetir o meu nome. Clara segurou minha mão com força e eu senti o coração acelerar. Entramos devagar. No canto do depósito, aquela marca Laura na madeira do banco parecia brilhar a luz fraca. De repente, sentimos uma presença atrás de nós. Viramos devagar e vimos nada. Só um frio intenso que nos atravessou. Quando nos viramos para sair, a porta bateu sozinha, trancando-se. Tentamos abrir, mas estava presa. O desespero tomou conta. Clara começou a chorar, dizendo que queria sair dali. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a porta se abriu sozinha. Saímos correndo, sem olhar para trás. Naquele dia, nada mais aconteceu, mas a sensação de que algo havia ficado preso ali
nunca saiu de mim. Eu não sei exatamente o que vimos naquela ala velha ou quem eram aquelas vozes. Só sei que para algumas crianças daquela escola, o tempo parou há muito tempo e que algumas presenças não querem ser esquecidas. Agora que você já ouviu, elas sabem onde você está. Curta e comente antes que elas voltem. E se conseguir dormir esta noite, nos encontramos no próximo relato.